Fala, companheiro, beleza? Retornamos aqui para a nossa aula de Direito Penal Militar, avançando nos artigos, nos conteúdos, tá? Então, nós já estudamos sobre o artigo 9º, que para mim é o coração do Código Penal Militar, em situações em que ele prevê que vai ser crime militar, é um rol taxativo, como eu falei para vocês. Falamos já também nas aulas passadas sobre competência, que é um assunto muito importante, da Justiça Militar da União e da Justiça Militar Estadual. E falamos dos crimes militares em tempo de paz, na última aula, tá? Então nós vamos avançar no nosso estudo e acompanha comigo na tela crimes militares em tempo de guerra, previsão do artigo 10 do Código Penal Militar. Acompanha comigo aí, é um rol explicativo também, não tem muito segredo, é mais fácil, tá? Olha só. Considera-se crimes militares em tempos de guerra os previstos neste Código para o tempo de guerra, que está lá na parte especial do Código Penal Militar, os crimes previstos também para o tempo de paz, os crimes neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial quando praticados qualquer que seja o agente. Aí está aqui em território nacional, estrangeiro ou militarmente ocupado, em qualquer lugar. Tá? E o inciso 4 aqui fala o seguinte, ó. Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zonas de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Então, outros crimes previstos em outras legislações, tá? Em outros diplomas, também são considerados, podem ser considerados crimes militares nesse contexto, tá? Então, no caso do inciso 3, não importa... Quando ele fala qualquer que seja o agente, não importa se for militar, da ativa, inativa ou civil, tá? Ele será julgado pela Justiça Militar de acordo com essas condições, tá? Quando o crime for praticado de acordo com o inciso 3 e suas alíneas. Tranquilo até aqui? É um rol explicativo, eu já trouxe para você no seu material, para que quando você for fazer a sua leitura, a sua revisão, você chame sua atenção. Já está até com a cor diferente aí para facilitar o seu estudo, tá? Mas vamos avançando. Olha só, artigo 11 fala sobre os militares estrangeiros quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Então, qualquer militar que esteja aqui em comissão, fazendo estágio, fica sujeito à lei penal militar brasileira, ressalvado o quê? Tratados e convenções internacionais. Olha para mim aqui, deixa eu conversar com você sobre esse artigo. Para ficar mais fácil, a gente vai trabalhar como exemplo. Imagina, aqui em Goiânia nós temos o batalhão de ações de comandos, né, do Exército. Imagina que um sargento lá dos Estados Unidos, o sargento John Wick, ele vem aqui para fazer um curso de comandos, né? Então, se ele veio para fazer o curso, ele está numa situação de estágio, tá? Estágio, comissão nas Forças Armadas ali. Se ele veio para fazer um curso, ele vai ficar sujeito à lei penal militar brasileira, entendeu? Então, se durante o curso ele comete, ele tem uma conduta que está previsto no Código Penal Militar como crime, a lei penal brasileira vai alcançá-lo, independente se ele seja um militar dos Estados Unidos ou não, tá? Então é isso que esse artigo está querendo nos dizer e na verdade está nos dizendo, né? E só que com o exemplo fica mais claro a materialização do que o artigo está nos dizendo, ok? Equiparação, acompanha na tela aí, equiparação a militar, ó. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para efeito da aplicação da lei penal militar. Então esse artigo aqui ele é autoexplicativo, tá? Atenção só para o militar que executa aqui, ó, tarefa por tempo certo, pois estes não são equiparados a militar da ativa. Geralmente questões acerca desses assuntos caem na sua literalidade, Eu trouxe essa informação de tarefa por tempo certo, porque se na questão lá quando você estiver resolvendo as questões, se ele fizer referência à tarefa por tempo certo, nós não estamos falando de militar que se equipara, tá? Militar da reserva ou reformado equiparado a militar da ativa, ok? Só essa informação aí que é importante. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto, olha só, do posto ou graduação,
para efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Então, o comentário aqui é esse mesmo. As responsabilidades estão relacionadas a foro de julgamento e a outros aspectos processuais. Então, se o militar da reserva, por exemplo, for um capitão, ele vai ser respeitado essas prerrogativas de capitão que ele tem. É isso que o artigo está querendo dizer para nós. Olha o defeito de incorporação. Isso aqui também pode cair na sua prova, tá? Isso aqui pode cair na sua prova. Se eu fosse o examinador, eu colocaria uma questão dessa na sua prova. O defeito, acompanha comigo na tela aí, olha o que o artigo está falando. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo, olha, tem uma ressalva aqui, se alegado ou conhecido antes da prática do crime, antes da prática do crime, antes de se consumar o crime. Eu coloquei a explicação, tá na sua tela, ó, sobre o arrimo de família. O que é isso, professor? É aquela pessoa que é o principal responsável pelos meios de subsistência da família. Olha para mim aqui, ó, olha para mim na tela. Deixa eu te falar um negócio. O ato de incorporação é aquele, quando você é convocado, né, para o exército, e tem o ato de incorporação, que a partir do ato de incorporação você vai ser considerado militar e vai iniciar o seu curso de formação lá no exército. Se você for a principal pessoa responsável pelo sustento da sua família, você tem que avisar antes do ato de incorporação, tá? Antes do ato de incorporação. Se chegar no dia do ato de incorporação e você não aparecer, você não pode alegar depois, tá? Você não pode alegar depois que você era o principal responsável pelo sustento da família. Isso não, porque o crime já se consumou. Porque o próprio dispositivo penal, acompanha na tela aqui, ó, ele já fala aqui, ó, antes da prática do crime. Então, se você é o principal responsável pelo alimento lá da sua família, você tem que avisar antes, tá? Antes da prática do crime. Porque se for após, se não for alegado antes, se for após, independente, você vai ser considerado criminoso, tá? Porque não exclui essa conduta, ok? Tranquilo até aqui? São essas as informações aí a respeito desse artigo. Infrações disciplinares. Esse código não compreende as infrações disciplinares. Porque infração disciplinar, meu querido, não é conduta penal. Ele é um ilícito administrativo. Então, cada corporação tem o seu regulamento disciplinar. Cada corporação tem o seu regulamento disciplinar. O Exército tem o dele, os militares estaduais também a mesma coisa. Tem o regulamento aqui, por exemplo, no estado de Goiás, aqui é o CEDIME, que é o Código de Ética, tá? É o Código de Ética dos militares do estado. Então, Código de Ética e Disciplina, né? CEDIME, Código de Ética e Disciplina dos militares do estado. Então, olha só. O Código Penal Militar não trata de infrações disciplinares, ok? É isso que o artigo está falando. Aos crimes praticados em tempo de guerra, vamos ver o que o artigo 20 fala. Salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com aumento de 1/3. Professor, não entendi o que esse artigo está falando. É muito simples, olha só, olha para mim aqui. Se o Brasil entrar em guerra, o Código Penal Militar tem na sua parte especial a previsão dos crimes militares em tempos de guerra. Mas o que esse artigo está falando? Que os crimes militares em tempo de paz vão continuar sendo aplicados. Só que se nós estivermos em guerra, todos eles são aplicados com um aumento de 1/3. Só os crimes militares previstos para os tempos de paz. Porque os crimes militares previstos para o tempo de guerra não têm esse aumento. Ok? Vamos avançar aqui. Equiparação ao comandante. Equipara-se ao comandante, para efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Então, qualquer que seja um militar, se ele tiver uma função de direção, ele é equiparado ao comandante.
Como assim, professor? Lembra daquela primeira aula que eu falei para vocês anotar no caderno, sobre os oficiais, os praças, lembra disso? Então, os oficiais, que é lá do segundo tenente até o coronel, é a carreira que prepara os comandantes das corporações, são os oficiais. E os praças são os que executam as ordens, tá? Que executam o serviço. Os comandantes planejam e os praças, eles executam. Só que aqui está falando que pode ser praça. Se ele tiver numa função de direção, de comando, ele é equiparado ao comandante para fins da aplicação da lei penal militar. Beleza até aqui? Conceito de superior, ó. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Então eu coloquei no comentário que aqui entra a questão da antiguidade. Olha o exemplo aqui, para ficar mais fácil para você aprender. Um soldado que entrou em setembro de 2019 é mais antigo que o soldado que entrou em outubro de 2019, independente que estejam na mesma graduação. Estamos falando aqui de dois soldados, tá? Dois soldados, só que um entrou no mês de setembro e o outro no mês de outubro. Estão na mesma graduação. Só que como um entrou antes, ele é mais antigo, é assim que a gente fala, ele é mais antigo do que o que entrou em outubro, ok? Então, esse soldado, ele é superior, por mais que os dois sejam soldados, o soldado de setembro, ele é superior do soldado que entrou em outubro na corporação. Tranquilo? Vamos avançando no nosso estudo. Referência a brasileiro e nacional, ó. Quando a lei penal se refere, né, a brasileiro ou nacional, é as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição. Professor, quem são as pessoas consideradas brasileiros na Constituição? Isso aqui é matéria de direito constitucional, mas quem são os brasileiros? Segundo a Constituição, é o brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá? São essas pessoas, ok? Naturalizado. Estrangeiros, parágrafo único, o que ele fala, São considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Olha para mim aqui, para você entender, para ficar fácil o entendimento desse artigo. Quem são os apátridas? É aquele que não é considerado nacional por qualquer estado, não é titular de qualquer nacionalidade. Professor, existe? Não sei, mas é o conceito de apátrida, tá? É o conceito de apátrida, é para facilitar o seu estudo, eu trouxe esses conceitos. Professor, brasileiro que perdeu a nacionalidade. Eu vou falar para você de um caso aqui, Vocês lembram daquele jogador que jogava no Botafogo? É o Elkson. Então, ele foi para a China, jogar na China, e ele entrou com um processo de naturalização, tá? E na China, para você se naturalizar, você tem que negar o seu país de origem. Então, quando o Elkson, ele naturalizou, já saiu esse processo de naturalização dele, quando ele naturalizou, ele perdeu a nacionalidade brasileira, tá? Ele perdeu a nacionalidade brasileira. Então, ele é um exemplo de brasileiro que perdeu a nacionalidade. Só que tem uma exceção. Quais são essas exceções? O brasileiro que tem direito à dupla cidadania, né? Ou então quando ele for obrigatório se naturalizar em outro país para poder permanecer ou exercer os seus direitos civis. Então, no caso aqui, o brasileiro que perde a nacionalidade é aquele que faz por livre e espontânea vontade, e aí o exemplo do jogador Elkson, ok? Tranquilo? Vamos avançando no estudo. Olha só o artigo 28, o que ele fala? Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código excluem-os da mesma natureza definida em outras leis. Nós temos aqui, uma situação que, olha só o comentário, acompanha na tela comigo. Esses crimes contra a segurança externa são da competência da Justiça Federal, e não da Justiça Militar, por força da Lei 7.710 de 83. Mas ainda existem doutrinadores que insistem em dizer que esses crimes ainda devem ser considerados militares. Então, qual que é a ressalva aí para você que está estudando? Se cair uma pergunta sobre esse assunto na sua prova, observar se é a referida lei, tá? Essa lei aqui, 7.710,
se ela será citada antes de marcar a resposta. Porque se ela for citada, a competência é da Justiça Federal. Se não for citada, vai cair o artigo do jeito que ele está aqui, ok? Do jeito que ele está aqui, vai cair a letra da lei, como a gente fala. Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos avançar no estudo. Vamos falar agora sobre o crime no Código Penal Militar. Mas antes disso, algumas noções introdutórias sobre o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime é a mesma coisa, como eu falei para você, do Código Penal comum, do direito penal comum, que você já está estudando também, eu creio que você já está estudando. E eu trouxe aqui algumas informações, mas eu não vou me delongar, porque a minha ideia aqui é trabalhar com você aquilo que é diferente, tá? Aquilo que é diferente. Então, olha, acompanha na tela comigo. Ó, temos dois conceitos aí, ó. Duas linhas de pensamento, né, doutrinário, que é a teoria tripartite, que fala que crime é fato típico, ilícito e culpável, e para a teoria bipartite, que o crime é fato típico e ilícito, culpabilidade é condição de aplicação da pena. Professor, qual das duas a gente vai usar para a prova? Essa aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Professor, qual que a gente vai usar para a prova? Essa, ó. A teoria tripartite, que é a teoria que é mais aceita hoje pela doutrina majoritária, tá? E sobre os elementos do fato típico, nós temos duas doutrinas, que é o causalismo e o finalismo. Vamos ver o que cada uma dessas doutrinas fala, tá? A doutrina causalista entende que a conduta é um comportamento humano capaz de causar uma alteração no mundo exterior. Seguindo esta doutrina, o dolo faz parte da culpabilidade. Bastaria, portanto, verificar se a conduta do agente levou ao resultado. Isso seria suficiente para que o crime estivesse configurado, ok? E a doutrina finalista de Hans Wessel, que é a mais aceita hoje pela doutrina majoritária, o que ela fala? Ó, a conduta é um comportamento humano voluntário e consciente, então já muda, né? Direcionado para um determinado fim. Então, por essa doutrina, o dolo foi deslocado para a conduta e ele integra o fato típico. Olha só, o Código Penal Militar, ele adota a teoria clássica causalista. O Código Penal Comum, que é o Código Penal Brasileiro, adota a teoria finalista. Então, já temos uma situação diferente aqui. Eu quero que você grave aí. A teoria usada pelo Código Penal Militar é a teoria clássica causalista, ok? Ela é distinta, ela difere do Código Penal Comum. Qual que é a diferença, professor? Que o dolo, ele é analisado na culpabilidade, tá? Na teoria causalista. E na teoria finalista, o dolo, ele é analisado na conduta, que integra, que a conduta é um dos elementos do fato típico. Tranquilo até aqui? Grava isso aí. Vamos avançar no nosso estudo. A relação de causalidade, ó. O resultado que depende da existência de crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nós temos aqui dentro do Código Penal Militar a manifestação de algumas teorias, tá? A respeito da relação de causalidade. A primeira teoria aqui é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou também pode vir na sua prova, ó, conditio sine qua non. O que fala essa teoria? Que causa, como a gente está falando das relações de causalidade, né? Causa é todo fato humano, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Exemplo, ó aqui o exemplo, Mévio dispara contra Caio, que vem a falecer em decorrência do tiro. Então, para essa teoria, ó, ele fala, a causa será todo fato humano. Então, Mévio dispara contra Caio. Então, nesse caso, o vendedor da arma, o fabricante da arma também teria dado causa ao crime. É o que essa teoria está dizendo. Vamos dizer que Mévio pegou o motoboy, foi ao supermercado, comprou uma faca para poder matar o Caio. Nesse caso, o motoboy, o vendedor do supermercado, o cara que empacotou, botou na sacola a faca, você entendeu? Então, para essa teoria, todo fato humano, ele pode ser considerado como causa, tá? Ok? Vamos avançar aqui, ó. Parágrafo 1º. Fala o seguinte. A superveniência de causa
relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Aos fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Aqui nós estamos diante também das teorias de relação de causalidade, de uma teoria que chama da imputação objetiva. Ó. Ela é contrária, ela fala que causa é o antecedente mais adequado ou mais eficaz para se produzir o resultado. Vamos para o exemplo para a gente entender. Ó. Mévio dispara contra Caio, que foi socorrido e no caminho para o hospital a ambulância se envolve em um acidente. Cai no rio e Caio vem a falecer em decorrência do afogamento. Então, olha para mim aqui, ó. Para essa teoria, de acordo com o parágrafo 1º, veio após o Mévio disparar, dar o tiro no Caio, ele foi socorrido pela ambulância, ok? Foi socorrido pela ambulância. E uma causa que é independente, que é relativamente independente, aconteceu. Qual foi? Que a ambulância, ela capotou, né, se envolveu num acidente e caiu no rio. E Caio morreu em decorrência do afogamento. Agora pensa comigo aqui, ó. Mévio atirou para matar Caio, ok? Só que Caio morreu afogado, não morreu em decorrência do tiro. Então, de acordo com o parágrafo 1º, Caio não pode ser processado por homicídio, tá? Pelo homicídio. Caio morreu. A intenção inicial de Mévio era que Caio morresse, mas ele não morreu por conta do tiro. Aí o próprio artigo fala, ó, os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Nesse caso, Mévio pode ser processado por tentativa de homicídio. Você está comigo aqui? Beleza? Vamos avançar no estudo. Olha só. A omissão é relevante como causa quando o emissor devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Então, olha só, se o omisso não tinha condições de agir para evitar o resultado, não será considerado causador do resultado. Olha para mim aqui, para a gente entender aqui, para ficar bem mais fácil com o exemplo. Imagine que Roberto não sabe nadar, está passando férias no Rio Araguaia, aqui em Aruanã, uma cidade aqui próxima, e ele está lá com a família e ele percebe que tem uma pessoa se afogando. Roberto liga para o bombeiro, para o resgate, e informa que a pessoa está se afogando. Só que o resgate informa que vai gastar pelo menos 10 minutos para chegar até o local. Agora pensa comigo, 10 minutos, a pessoa já está se afogando. Essa pessoa vai morrer ou não vai? Vai. Se não acontecer o milagre, ela aprender a nadar na hora, mas ela vai morrer. Morrer por afogamento. Nesse caso, Roberto, ele foi omisso. Ele não entrou lá na água, né? Para poder salvar aquela pessoa, no caso do salvamento. Mas ele ligou para o bombeiro. Ele não foi omisso nessa situação. Mas ele poderia ter entrado lá na água para tentar salvar aquela pessoa? Não. Porque o próprio dispositivo penal fala que o omisso, ele tinha que poder agir. Como eu falei para você no início do exemplo, ele não sabia nadar. Então, nesse caso, a omissão não é relevante, não foi relevante como causa para essa situação. Agora eu vou mudar o exemplo. Roberto, bombeiro militar, tá? Bombeiro militar, tá de férias em Aruanã com a família, vê uma pessoa se afogando. Nesse caso, Roberto não entra na água, ele só liga para o bombeiro. E o bombeiro fala que vai gastar 10 minutos. A pessoa vai morrer. Porque, como eu falei para vocês, 10 minutos é muito tempo da pessoa se afogando. Nesse caso, a omissão de Roberto é relevante? É. Por quê? Porque Roberto, ele devia e poderia agir. Porque como bombeiro militar, ele teria conhecimento técnico para às vezes não conseguiria salvar a pessoa, mas para que no mínimo ele conseguisse retardar o afogamento da pessoa até que o resgate chegasse. Ok? Então, nesse caso, a omissão de Roberto seria uma omissão relevante. Você está comigo? Tranquilo? Vai lá, toma aquele café, lava o rosto, vai ao banheiro e volta que eu estou te esperando aqui.